né? Agora, bom, mas voltando um pouco para a estrutura do seu romance, a gente acabou conversando aqui sobre Patativa, né? Eu puxei até por conta, sabendo dessa sua afinidade com ele. Quer dizer, a leitura, porque esse livro ele foi lançado em 77, Isso. 77, né? Quer dizer, 30 anos depois, a leitura desse livro, como é que você fala, qual é a visão que você tem hoje dele? Eu acredito que ele não provoque mais tanto estranhamento, porque já foram feitas muitas experimentações, muitas rupturas, e temos outras mídias, tecnologias de ponta, temos internet, temos redes sociais, temos tanta coisa que acho que ele não provoca mais esse estranhamento, assim, diria até uma certa possibilidade de rejeição por parte do leitor. Agora, me questiono assim, se as pessoas estariam dispostas a enfrentar algo que a leitura é meio cifrada, não é uma leitura fácil, não é uma leitura digestiva. Então, eu gostaria que ele fosse lido e que ele fosse amado, mas eu tenho minhas dúvidas. Porque há uma coisa interessante, na ruptura que o Ferreira Goulart faz com a grande vanguarda da poesia nos anos 60, que foi o concretismo, ele diz que, quer dizer, quando a linguagem dele, de certa forma, explodiu, né, ao ponto de tornar-se quase que incompreensível. Desculpa, isso é dos anos 50, né, dos anos 50, que é logo depois da geração de 45 que vem o concretismo. Eu falei 60. Ele fala exatamente isso, que teve certo receio da linguagem dele perder o significado, tornar-se tão hermética que perdesse o significado. De certa forma, ocorreu isso com o seu romance? Não tanto, porque eu trabalho muito de uma forma meio antropofágica, daí ter gostado quando você falou em Macunaíma. Trabalho como se eu processasse muitas informações que vêm do cinema do Godard, que vêm do tropicalismo, que vêm do cinema do Glauber, que vêm de alguns romances, que vêm de Clarice Lispector, por incrível que pareça, que vêm do Joyce, que vêm do Guimarães Rosa. Então, de certo modo, assim, eu processei muitas dessas informações. Então, não havia possibilidade de cair assim numa glossolalia. Eu não pretendo ter o dom de línguas, fazia sentido. Agora, era um sentido meio confuso ou meio difuso. Mas um bom leitor, um leitor atento e um leitor cúmplice do autor do livro vai chegar lá. Uhum. Agora, por que você... Bom, enfim, você escreve esse romance e resolve não escrever mais. Quer dizer, qual foi a sua síndrome de Patativa? Eu escrevi um pouco mais ficção depois do Parabelo, né? Escrevi um livro chamado Buick Frenesi, que eu gosto muito também, e escrevi um livro chamado Pequenas Histórias de Crueldade, que é um livro de contos. Mas nesse ínterim eu prestei concurso, fui para o magistério superior e resolvi fazer uma opção pela minha carreira. Então disse, se eu me dividir, eu nem vou ser um grande escritor, um grande romancista, nem vou ser um grande professor, um grande pesquisador. Então eu preferi, talvez até equivocadamente, apostar na minha carreira acadêmica. Aí fui fazer mestrado, doutorado e tudo, tenho uma boa produção, tenho um reconhecimento, que eu talvez tivesse também Foi uma opção e eu não me arrependo dessa opção, porque eu ainda posso voltar a fazer literatura também. Agora, falando um pouco também da sua carreira acadêmica, toda a sua teoria, todo o seu trabalho, como teórico, como pesquisador, ele sempre se volta à cultura popular, à literatura de cordel, à poesia do Patativa do Assaré, à xilogravura. Você tem um trabalho muito profundo sobre isso. Quer dizer, e essa opção? Essa opção foi para falar do que estava mais perto de mim, porque me incomoda muito o pedantismo de alguns colegas, sabe, que querem estar antenadíssimos com as vertentes teóricas que vêm e ficam usando os teóricos como muletas e ficam falando de algo que não faz sentido, não interessa, não interfere, ou que a gente não tem legitimidade para falar sobre aquilo, porque outros já falaram melhor do que a gente. Então, por quê? Sabe, por que descartar o cordel? Por que descartar a xilogravura? Essa opção ficou bem clara quando eu fui fazer meu mestrado.
Eu poderia fazer sobre o filme publicitário de fulano de tal, mas por que não fazer sobre o folheto de cordel de publicidade? Se eu tinha folhetos de cordel, se eu gostava, se eu conhecia a tipografia, conhecia o mecanismo das agências que transforma aquilo tudo no material ideológico e no material de vendas. Então, eu fui trabalhar, estudar o que estava mais perto de mim, aquilo que fazia parte da minha realidade, da minha formação, das minhas vivências. E foi o primeiro trabalho seu que eu li, foi a Publicidade na Literatura de Cordel, uma edição da Maltese. Isso, 1994. E agora, né? Quer dizer, bom, você, de certa forma, aposentou, né, como professor, e aí está voltando à ficção, vai voltar, enfim. Por enquanto, estou voltando aos ensaios, continuo nos ensaios, né? Estou com um livro sobre cordel, de um cordelista de Juazeiro, que eu considero muito bom, muito importante, já falecido, Expedito Sebastião da Silva. Estou com um livro sobre, também ainda sem ter entrado na gráfica, sobre a xilogravura de Juazeiro, desde o rebate até agora. Eu faço as reflexões e mostro algumas interferências. E organizei para a Universidade Federal de Ceará um livro sobre o pintor Antônio Bandeira. Então, eu continuo fazendo os ensaios, mas nada impede que eu volte à ficção. Tá ótimo, Gilmar. A gente aguarda, então, as novas ficções. Muito obrigado por sua participação aqui no Eu que agradeço. Um prazer. As questões da sexualidade são desafiantes para todo e qualquer escritor. Isso se explica de maneira até simples. Ao mesmo tempo que cativa por sua carga de beleza, a sexualidade pode levar à degradação, à grosseria. É preciso saber caminhar no fio da navalha para fugir das armadilhas. Escritor de longo curso, Raimundo Carreiro gosta de desafios. Seu mais novo romance, Seria uma Sombria Noite Secreta, lançado pela Record, é mais um passo nesta trilha perigosa e cheia de abismos, mas tudo ele vence com arte e precisão. O romance é a abertura de uma trilogia sobre a condição humana e suas relações. Neste primeiro volume, Raimundo conta a paixão entre Alvarenga, um camelô, e Raquel, uma moça que se prostitui como forma de validar uma crença intelectual. Partindo deste estranho universo, Carreiro mergulha na escuridão da mente humana e daí tira todas as dores e frustrações, todas as belezas e epifanias. Mas um romance tenso em sua construção, mas perfeitamente amadurecido como arte narrativa, invenção e criatividade. Ainda as armadilhas de se falar de sexualidade. Associá-las a uma narrativa de mistério e suspense é aprofundar ainda mais sua capacidade de fracasso. Daí cobra-se do escritor uma arte ainda mais apurada e precisa. Com o romance O Senhor do Lado Esquerdo, lançado pela Record, o escritor Alberto Mussa se joga nesta desafiadora corrida e consegue vencer as barreiras com engenho e arte, como diria um antigo samba. A velha casa que na monarquia abrigou a Marquesa de Santos, no Rio de Janeiro, no ano de 1913, foi transformada na Casa da Troca, um discreto prostíbulo. Ali é assassinado o secretário da Presidência da República. Com este enredo bem excitante, Alberto Mussa também vagueia pela condição humana e suas consequências. Seu romance se desenvolve mais como base para a discussão de ideias e menos pelo apelo policialesco que de início oferece. O escritor é mestre no ofício de encantar o leitor com um enredo seguro, mas também de desenvolver todo um código onde o que importa mesmo é fazer uma literatura rica e brilhante. Um livro simplesmente indispensável. A arte de desafiar os leitores e a obviedade. Seria uma Sombria Noite Secreta, de Raimundo Carreiro, e O Senhor do Lado Esquerdo, de Alberto Mussa. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.